Imagina a seguinte cena, para quem está acompanhando a gente agora. A pessoa é obrigada a demitir os 10% piores funcionários da empresa. Uhum. Todo santo ano. É pesado. Sem exceção, né? Não importa o quão boa seja a equipe no geral. Nossa, soa como um pesadelo corporativo absoluto. Total. Tipo um roteiro perfeito para criar um ambiente de paranoia e caos, sabe? Com certeza. Mas a loucura é que essa foi exatamente uma das estratégias mais implacáveis que transformaram a General Electric naquele império de centenas de bilhões de dólares. Sim, sob o comando do Jack Welch. Exato. E é o nosso mergulho de hoje. E é exatamente por causa de regras assim, dessas bem extremas, que as ideias do Welch geram reações tão fortes, né? Nossa, dividem opiniões demais. Muito. Essas estratégias estão todas documentadas no livro Paixão por Vencer, que ele escreveu junto com a esposa dele, a Suzy Welch. Um clássico dos negócios, aliás. Sim, um super clássico. E, tipo, para algumas pessoas, ele é o grande arquiteto da eficiência moderna. Uhum. Mas para outras... É o símbolo daquele capitalismo brutal, né? Aquela coisa predatória. Exatamente. Mas a nossa missão aqui, nessa análise profunda de hoje, não é julgar o homem de forma alguma. Uhum. A ideia é dissecar a máquina. A gente quer entender a engenharia por trás dessas decisões que têm um impacto gigantesco. E entender por que, quer a gente goste ou não, elas funcionam de um jeito assustadoramente eficiente. Funciona. E, bom, a primeira coisa que a gente precisa redefinir aqui, antes mesmo de entrar nas táticas brutais, é a própria palavra vencer. Uhum, super importante. Porque é muito fácil olhar para uma corporação gigante e associar essa vitória puramente ao preço da ação na bolsa, sabe? Sim, ou aquele bônus milionário do executivo engravatado. Exato. Só que a filosofia central do livro propõe uma coisa muito mais sistêmica, né? Muito mais. A premissa deles é que o sucesso corporativo não é tipo um jogo de soma zero. Como assim? Sabe aquela ideia de que para a empresa ganhar todo o resto tem que perder? Ah, sim. O famoso perde e ganha. Pois é, eles vão contra isso. A visão proposta no material é que quando uma empresa realmente vence e domina o mercado dela, todo o ecossistema ali ao redor acaba prosperando junto. Tá. E quem seria esse ecossistema na prática? Então, pensa assim, os funcionários ganham uma estabilidade real, oportunidades de carreira de verdade e bônus que fazem a diferença, né? Uhum. A famosa segurança de estar num barco que não vai afundar. Exato. E a comunidade local também ganha muito com a geração massiva de empregos tanto diretos quanto indiretos. Verdade. A economia ao redor gira, né? Padarias, escolas, tudo em volta da fábrica ou do escritório. Total. Sem falar na arrecadação de impostos, né? Que, em teoria, vai financiar a infraestrutura do lugar. E lá na outra ponta tem os clientes, que recebem produtos que acabam ditando o padrão de inovação no mercado. Entendi. É a ideia de que a vitória da empresa vira meio que um motor de prosperidade social. Isso mesmo. Não é só um acúmulo financeiro no topo. Cara, isso muda muito a perspectiva. Porque, vamos ser sinceros, a realidade de muita gente que está ouvindo a gente agora é bem diferente, né? Ah, sem dúvida. Muita gente está presa naquelas cadeiras de escritório, preenchendo planilhas que não acabam mais, com aquela sensação horrível de que nada anda. Aquela burocracia sem alma, né? Perfeito, uma burocracia sem alma. Então, entender a mecânica oculta de uma empresa que foi desenhada puramente para vencer é tipo... Tomar a pílula vermelha do Matrix corporativo. Haha, exatamente. É tomar a pílula vermelha. A pessoa passa a enxergar as engrenagens ocultas das grandes decisões. Só que, olha só, você não constrói um motor de prosperidade desse tamanho usando peças defeituosas, certo? De jeito nenhum. O motor funde na primeira curva. Exato. E é por isso que toda essa estrutura da GE começava pelo filtro mais seguroso possível, a base de tudo. As pessoas? As pessoas. O erro mais caro para uma empresa e o que mais drena a energia de qualquer organização é colocar a pessoa errada na cadeira certa. Nossa, isso é muito real. E o que eu achei fascinante na abordagem do material é que, muito antes deles olharem para o currículo do candidato... Sim, para ver onde estudou, né? Isso, antes de checar se fala inglês fluente ou quais softwares domina, existe uma barreira de entrada baseada em 3 características que são, tipo, inegociáveis. Totalmente inegociáveis. Se a pessoa falhar em qualquer uma das 3, a entrevista acaba ali mesmo. E o primeiro desses filtros é a integridade. Eles chamam de o teste do espelho, né?
Sim, o famoso teste do espelho. A pessoa consegue se olhar no espelho no fim do dia e saber que jogou limpo? É sobre caráter, no fundo. Exato. Tipo, quando as coisas dão errado, ela admite o erro ou ela já vira e joga o colega debaixo do ônibus para se salvar. Pois é, porque um talento brilhante, mas sem integridade, não é só inútil, é uma parada ativamente perigosa para a cultura da empresa. É um câncer na equipe. E o segundo filtro, qual é? O segundo crivo é a inteligência. Mas, atenção aqui. Não é QI, né? Não tem nada a ver com QI acadêmico, capacidade de memorizar teorias difíceis. O livro foca na curiosidade intelectual pura. Aquela fome de aprender. Isso, é aquela capacidade rara de pegar um monte de informações caóticas de áreas totalmente diferentes e conectar os pontos para resolver um problema que ninguém resolveu antes. Genial. E o terceiro filtro é que pega muita gente boa, na minha opinião. A maturidade. Nossa, a maturidade é crucial, porque o mundo corporativo de alto nível é uma panela de pressão constante, né? Total. E aí a pergunta é, a pessoa consegue lidar com o próprio ego? Sim, ela aguenta tomar uma invertida numa reunião sem explodir de raiva com a equipe depois? Ou, pior ainda, ela consegue comemorar o sucesso do colega do lado sem ficar morrendo de inveja? Exatamente, o controle emocional. E é louco pensar que só depois de passar por essa verdadeira triagem de caráter, de resiliência, é que a gente entra na famosa fórmula de contratação da GE. O framework dos 4 S. E mais um P no final, né? Isso. É a tentativa de pegar essa coisa super nebulosa que o pessoal do RH chama de potencial de liderança e transformar em comportamentos observáveis no dia a dia. E esse framework é basicamente o esqueleto de uma equipe de alta performance. Vamos desconstruir esses pilares? Porque é muito interessante. Ora. O primeiro E é de energy, a energia. Tá, mas que tipo de energia? São aquelas pessoas que parecem que operam numa frequência diferente, sabe? Sei. Aquela pessoa que não para. Isso. Elas têm uma disposição supernatural para o trabalho, elas adoram o movimento e, o mais importante, não entram em desespero na primeira crise que aparece. Legal. E o segundo E? É o energize, energizar. Ah, não basta ter energia própria, tem que passar pra frente. Esse é o pulo do gato. Não adianta nada você ser uma pilha de energia se você trabalha isolado. Você tem que ter a capacidade de transferir essa carga para a galera. Entendi. É aquele líder que consegue entrar numa sala onde está todo mundo desmotivado, exausto, e aí ele comunica uma visão tão clara que a equipe inteira sai de lá querendo dar o sangue pelo projeto. Nossa, eu já tive chefes assim e a diferença é brutal. E, bom, o terceiro E é o ED, que traduzindo para o português de um jeito meio livre seria a coragem, né? É, coragem ou a capacidade de tomar decisões cortantes, decisões difíceis. Tá, e o quarto E é o execute, que é a execução. Porque ter visão sem execução é só uma alucinação coletiva, não é mesmo? Com certeza. Não adianta nada contagiar a equipe inteira se no fim do trimestre você não cruza a linha de chegada e não entrega os números. Exato. E para coroar tudo isso, fechando o framework, a gente tem o P de passion, a paixão visceral pelo que se faz. Aquela coisa de se importar profundamente com o trabalho e vibrar de verdade com as vitórias, né? Mas espera um pouquinho. Deixa eu tentar visualizar tudo isso de um jeito mais prático. Manda. Se a gente pensar numa equipe corporativa como se fosse um motor de um carro esportivo, daqueles de altíssimo desempenho, Gostei da imagem. a energia seria o combustível de alta octanagem. O energizar é o sistema de ignição, sabe? Aquela faísca que acende todos os cilindros de uma vez só para o motor poder rugir. Perfeito. A execução são os pneus queimando ali no asfalto e transformando todo aquele barulho do motor em movimento real, para frente. E a paixão é o piloto, que está ali sentindo cada curva da pista. Adorei a analogia. Mas, Mas, e o Ed? Onde que ele entra nessa mecânica do carro? boa pergunta. Porque, sendo bem honesto aqui, no mundo corporativo, essa conversinha de ter a coragem de tomar decisões difíceis quase sempre é só uma desculpa gourmetizada para o chefe ser um baita de um autoritário insensível que sai atropelando todo mundo. Não é não? É uma provocação excelente. E se a gente continuar na sua analogia do carro esportivo, o Ed é o volante somado à coragem do piloto de dar um cavalo de pau na beira do precipício. Nossa. Porque pensa bem, não adianta nada o motor rugir
e você ter combustível infinito se quando você vê que a estrada acabou, você hesita. Ah, O piloto hesita em virar o volante bruscamente só porque tem medo de assustar os passageiros. E aí o carro inteiro cai no abismo. entendi. Ficar em cima do muro mata a equipe. Mata. O que é fascinante na leitura do Welch é que a falta de edge é o que mais destrói o moral de uma equipe brilhante. Líderes que não têm essa característica, eles querem ser amados por todo mundo o tempo todo. Então o que eles fazem? Eles hesitam. Ficam empurrando com a barriga. Exato, eles não matam aquele projeto que já está claro que fracassou, eles não demitem aquele funcionário que é super tóxico para a cultura, tudo só para evitar o confronto direto. E o resultado disso? A equipe inteira fica paralisada, a galera fica trabalhando até tarde em coisas que são completamente inúteis. Nossa, isso é muito real. Dizer um não rápido e de forma definitiva é um ato de clareza, sabe? De respeito. O pessoal confunde as coisas. Pois é. Crueldade não é você demitir alguém ou cancelar um projeto ruim. Crueldade é a falsa esperança. Com certeza. Crueldade é você deixar 50 pessoas trabalhando fins de semana a fio num produto que o líder já sabia, lá no fundo, que a diretoria não ia aprovar. Mas ele deixou rolar porque não teve o edge, a coragem de intervir e parar a máquina. Cara, acho que quem tá ouvindo a gente agora e já trabalhou em escritório grande, com certeza tem cicatrizes desses projetos zumbis. Ah, todo mundo tem, né? Aqueles projetos que ficam se arrastando por meses porque ninguém tem a coragem de atirar na cabeça deles e acabar com o sofrimento. A definição perfeita de projeto zumbi. Mas olha só, isso leva a gente para um ponto crucial. Qual? Você tem uma equipe com essa energia toda, cheia desses motores super potentes, pode ser até perigoso se eles baterem de frente com a burocracia corporativa clássica. Sem dúvida, é uma colisão feia. Então, como é que a gente transforma um grupo de pessoas talentosas numa máquina de resultados sem que elas explodam de tanta frustração no processo? É aí que entra a transição mais difícil na carreira de qualquer profissional. A diferença gritante entre ser um gerente e ser um verdadeiro líder. A evolução do papel, né? Exato. A filosofia do Welch é absolutamente letal contra a figura tradicional do gerente. Porque na visão mais arcaica, gerenciar é uma atividade puramente burocrática e limitadora, não é? É uma atividade de controle. O gerente clássico é aquele sujeito que guarda informação só para ele como forma de ter poder. Ele microgerencia os horários da equipe. Fica olhando se a pessoa logou às 9 em ponto. Isso. E usa os processos internos da empresa como um escudo para não tomar decisões. Tá. E o líder? A verdadeira liderança, na visão do livro, é expansiva. Líderes não mandam as pessoas andarem. Eles limpam o caminho para que a equipe possa correr. O famoso conceito do líder limpa-trilhos. Esse mesmo. Focando na aplicação prática diária, pensa num trator limpa-neve abrindo caminho na estrada de manhã cedo. Legal. Se o líder fez o dever de casa lá atrás e contratou pessoas com aqueles 4 E's que a gente falou... Ele não precisa ficar dando ordem o tempo todo. Exatamente. Ele não precisa dizer como fazer o trabalho, a galera já sabe que é fazer. A função desse líder no dia a dia passa a ser quase puramente a de remover obstáculos. Implodir regras burocráticas inúteis e brigar por recurso para que a equipe não perca um segundo sequer lidando com política de empresa. Olha, eu entendo perfeitamente a teoria, faz muito sentido, mas a coisa fica realmente interessante quando a gente tenta aplicar isso na vida real. Tá, me dá um exemplo. Porque remover a burocracia numa empresa gigantesca que é cheia de regulamentações não seria o mesmo que arrancar os freios de um caminhão em movimento? Como assim? Tipo, se o líder sai cortando regras e pulando etapas que foram desenhadas, sei lá, pelo compliance ou pelo jurídico da empresa, a gente não corre o risco de causar um acidente corporativo colossal? É um medo super comum. A burocracia, no fim das contas, não existe para proteger a gente de nós mesmos. Então, essa é talvez a maior mentira que as empresas contam para si mesmas. É mesmo? Sim, é a ilusão de que ter processo é sinônimo de segurança. Na verdade, o excesso de processo é sinônimo de paralisia. Caramba! E o Welch contorna esse risco que você falou com um conceito vital do módulo 6
6 do livro, que ele chama de encarar a realidade. Encarar a realidade, tá? A verdadeira função do líder limpa-trilhos não é ser um anarquista maluco e imprudente. É ter a coragem de olhar para o processo como ele realmente é na prática e não como um manual lindo do RH diz que deveria ser. Dá um exemplo prático disso para quem nos ouve. Tipo, numa terça-feira à tarde qualquer no escritório. Beleza. Imagina que você tem uma equipe de vendas que está prestes a fechar o maior contrato da década com um cliente global gigantesco. Tá, pressão altíssima. Sim. Só que, para fechar um negócio hoje, eles precisam dar uma margem de desconto de 5% para o cliente. E lá vem o problema. Exato. Pelo manual de processos bonitinho da empresa, qualquer desconto acima de 3% exige a assinatura do gerente regional, do diretor financeiro e do vice-presidente de vendas. 3 níveis de aprovação. Um fluxo que, na vida real da empresa, leva umas 3 semanas de idas e vindas de e-mail, comitês, aprovações. E o cliente não vai esperar 3 semanas. O cliente falou, o seu concorrente me prometeu uma resposta em 48 horas. O pesadelo clássico do vendedor. Sim. Aí pensa, o gerente tradicional, burocrata, diria para a equipe, gente, sinto muito, as regras são claras. Preencham o formulário de aprovação, mandem para o financeiro e vamos rezar para o cliente esperar. Ou seja, ele protegeu o processo dele e matou a empresa no mercado. Exatamente. Agora, o líder limpa-trilhos que encara a realidade, ele olha e pensa, essa regra de 3 semanas vai custar uma venda de milhões. E o que ele faz? Ele pega o telefone e liga direto para o vice-presidente de vendas. Pula 2 etapas na cara dura. Pula, sem dó, explica a urgência, assume o risco e responsabilidade pelo desconto e consegue um sim verbal ali em 5 minutos de ligação. Sensacional. Aí ele vira para a equipe e fala, fechem o contrato agora mesmo com o cliente. Eu assumo a bronca de resolver a papelada com o financeiro depois. Ele assumiu o atrito burocrático para que a equipe pudesse acelerar. Isso é liderança expansiva de verdade. Genial. Ele agiu como um escudo protegendo a equipe contra a própria empresa, né? Perfeito. É isso mesmo. Mas aí veja bem, a gente chega num cruzamento muito perigoso dessa teoria toda. Por quê? Porque, beleza, você tem as pessoas certas, blindadas contra a burocracia, com os 4 E's, e elas estão correndo a 200 por hora. Tá maravilhoso. Mas a questão é, correndo para onde? Ah... Porque se a estratégia da empresa estiver apontada para a direção errada, você ter uma equipe hiperveloz só significa que você vai bater no muro muito mais rápido. É uma constatação terrível, mas 100% verdadeira. E é aqui que entra o cérebro implacável de toda essa operação que a gente está dissecando, né? A estratégia de dominação. A famosa regra de ouro do livro. Ser o melhor ou sair. Essa talvez seja a assinatura mais profunda da gestão que a gente está analisando hoje. E a regra lá dentro da GE era cristalina. Como funcionava? Toda e qualquer unidade de negócios da empresa precisava obrigatoriamente ser a número 1. Ou, no mínimo, a número 2 no seu mercado global. E se não fosse? Se não fosse a primeira ou a segunda, e se não existisse um plano incrivelmente rápido e agressivo para chegar lá, a matriz só dava 3 opções para os líderes daquela divisão. E quais eram? Consertar a unidade imediatamente, vender o negócio inteiro ou simplesmente fechar as portas. Não tinha conversa. Uau! Não existia espaço para ganhar medalha de bronze na prateleira, então. 0 espaço para bronze. Ou você domina, ou você sai do jogo. E se a gente conectar isso ao cenário geral, isso dita absolutamente tudo nas decisões da empresa, né? Especialmente sobre como o orçamento é gasto. Tudo. Porque isso vem para destruir uma das práticas mais comuns e mais venenosas que existem no mundo corporativo. Qual? O que eles chamam em inglês de peanut buttering. O espalhar a manteiga de amendoim. Eu adoro o jargão que criaram no Brasil para isso, o patrocínio. Nossa, patrocínio é muito bom. É o papai empresa cuidando de todo mundo igual. Exato. É aquela ideia de espalhar os recursos financeiros igual a gente espalha manteiga no pão. Uma camadinha bem fina e igual por toda a superfície. Entendi. Orçamento de forma igual entre todos os departamentos para parecerem justos, sabe? Para evitar conflito político nas reuniões de diretoria. Isso.
A filosofia apresentada no livro repudiava isso com todas as forças. O dinheiro, os talentos de ponta e o tempo da alta gestão. Tudo isso tem que ser injetado de forma completamente desproporcional nas unidades vencedoras. Ah, nas que já são as número 1 ou 2. Exatamente. O dinheiro vai pesado para elas, para garantir que elas continuem dominando o campo de batalha de forma absoluta e esmaguem os concorrentes. Certo. Mas deixa eu colocar o chapéu do advogado do diabo aqui de novo, porque eu gosto de testar a lógica da coisa. Pode colocar. Imagina que eu sou o diretor de uma divisão da empresa que fabrica, não sei, torradeiras elétricas. Tá, torradeiras. A nossa marca de torradeiras é a número 4 do mercado. A gente não é líder de vendas, não temos o glamour da número 1. Mas a nossa operação é super enxuta. A galera trabalha bem, a fábrica se paga todo mês, não dá dor de cabeça para a matriz e, o mais importante, a gente entrega um lucro sólido e constante, ano após ano. Tá dando um lucrinho garantido ali. Sim. Então a minha pergunta é, por que em sã consciência um CEO olharia para essa divisão lucrativa e mandaria vender ou fechar, só por uma vaidade de não ser o número 1 ou 2? Não faz sentido rasgar dinheiro. Olha, essa é literalmente a pergunta que qualquer acionista mais conservador faria. Pois é. Mas a resposta do Welch é baseada na física brutal do livre mercado. E o nome dessa física é vantagem competitiva. Como assim? A teoria dele é que competir no mercado global sem ter uma vantagem competitiva muito clara é o caminho garantido para a mediocridade e, eventualmente, para a morte. Que tipo de vantagem? Ter algo que torne a sua empresa singularmente superior. Pode ser ter o menor custo de produção do mundo, pode ser ter uma tecnologia patenteada que ninguém consegue copiar, ou uma marca que é tão forte que dita as tendências. Entendi. E o número 4 não tem isso. Não tem. Se a sua fábrica de torradeiras é a número 4, você é basicamente um alvo fácil. É só uma questão de tempo até o concorrente número 1, que tem escala global, engolir vocês numa guerra de preços, ou até a próxima crise econômica chegar e espremer aquelas margens de lucro pequenas que vocês têm até elas desaparecerem por completo. Caramba, faz muito sentido. Aquele lucrinho constante é, na verdade, uma ilusão de segurança. Fator gigantesco aí, que é o custo de oportunidade. Como assim? O que a empresa deixa de ganhar. Sim. Manter essa divisão número 4 respirando por aparelhos, mesmo que ela dê um lucro marginal hoje, drena duas coisas que são extremamente limitadas em qualquer corporação. Dinheiro e tempo. Isso, o capital de investimento e a atenção estratégica da alta gestão, os milhões de dólares que a matriz gasta hoje para manter essa divisão mediana viva, Poderiam ser usados em outra coisa. poderiam ser usados para comprar de vez um concorrente direto lá naquela outra divisão onde a empresa já é a número 1. Uau. E aí eles transformam uma divisão que era líder em um monopólio virtual imbatível. Exato. A estratégia vencedora não é sobre tentar fazer 30 coisas de forma razoavelmente boa. É sobre a coragem de fazer escolhas brutais, escolher onde você vai aplicar foco total e abandonar o resto sem olhar para trás. É a lógica crua da guerra mesmo, né? Você não pega o seu exército e espalha seus soldados ao longo de uma fronteira de 1000 quilômetros, porque aí você vai ser fraco em absolutamente todos os pontos. Você concentra. Isso, você concentra suas melhores tropas num único flanco estreito e rompe as linhas inimigas com força total. Analogia perfeita. Só que, para sustentar uma macroestratégia dessa, de tudo ou nada, e com essa intensidade toda, o alicerce da empresa precisa ser muito forte. Muito. E esse alicerce é a cultura. E no caso do Welch, é uma cultura que não aceita o auto-engano de jeito nenhum. É a busca do que ele chama de sinceridade total, ou transparência radical. E a ferramenta mais polêmica que ele usou para manter essa cultura viva é a temida curva de vitalidade. A famosa regra dos 20-70-10. Que é o que a gente mencionou lá no comecinho da nossa conversa. E isso causa arrepios nas escolas de administração tradicionais, né? Demais. Porque fere muito aquele nosso senso instintivo de igualdade, de que todo mundo tem que ser tratado igual. Explica como funciona essa curva para o pessoal que está ouvindo. A premissa é a seguinte: não importa onde você vá, em qualquer grupo de pessoas no mundo, sempre vai haver uma diferenciação natural de performance. É o humano. Uns produzem mais que outros. Sim. Então a regra do Welch exigia que todos os gerentes e líderes classificassem, todo ano,
seus funcionários em 3 blocos bem definidos. Tá. Os 20% do topo são a elite, os top performers. O filé mignon da equipe. Isso. Os 70% que ficam ali no meio são o coração, o motor da empresa. As pessoas que são altamente competentes e confiáveis. E os 10% da base são aqueles que entregam menos ou que têm o pior desempenho do grupo. E o destino de cada um desses grupos é o que choca o pessoal, né? Porque é radicalmente diferente. É o extremo da meritocracia. Os 20% do topo recebem recompensas super agressivas, desproporcionais mesmo. Os maiores bônus em dinheiro, ações da empresa e acesso aos melhores treinamentos de elite. E a galera do meio, os 70%? Esses são mantidos no time e são muito bem tratados. Eles são desenvolvidos e, o mais importante, recebem clareza absoluta e feedback constante sobre o que eles precisam melhorar para conseguirem pular para os 20% do topo no ano seguinte. E a base, os 10% com pior desempenho? Eles são demitidos, desligados da empresa, todos os anos. Meu Deus do céu, é um nível de darwinismo corporativo que soa quase insensível quando a gente fala em voz alta. Parece brutal, não parece? Mas a defesa do livro vira esse jogo de cabeça para baixo. Como assim? Eles justificam isso como... O Welch argumenta que o verdadeiro crime corporativo, a verdadeira crueldade, é a falsa bondade. Aquilo de querer abraçar todo mundo. Exato. Sabe aquele chefe que dá um aumento padrão, igualzinho, tipo 2% para todo mundo da equipe no fim do ano para evitar chateação? Sei, clássico. Ele diz que isso é um insulto profundo àqueles melhores funcionários, aos 20% que deram o sangue e carregaram o piano nas costas o ano inteiro. Nossa, faz sentido? Eles se sentem desvalorizados. E pior ainda em relação aos 10% de baixo. Pior como? Pensa bem. Se o gestor não tem a coragem de ser sincero e não diz para uma pessoa que o desempenho dela tá horrível, ele deixa ela super confortável ali no cargo por anos. Ganhando um salário tranquila? Isso, até o dia em que uma grande crise financeira atinge a empresa. E aí a diretoria manda cortar custos, essa pessoa é demitida aos 50 anos de idade, da noite para o dia, sem nenhum aviso prévio de que estava indo mal, e com as habilidades totalmente defasadas porque nunca foi desafiada. Nossa, é cruel mesmo. Demitir a pessoa cedo, através da curva, força um confronto com a realidade rápido o suficiente para ela ter tempo de reiniciar a carreira em outro lugar que seja mais a cara dela. Karen, é uma lógica muito forte, mas olha só, para implementar uma máquina trituradora dessas, quem é o maestro que garante que essa orquestra inteira não desafine e não vire um banho de sangue puramente político? Tipo, gerentes protegendo amigos e demitindo inimigos. Pois é, esse é o grande risco. E o mais surpreendente é que o guardião desse sistema não é o diretor financeiro, que a gente imagina que corta gastos. É o diretor de recursos humanos. Exatamente, o RH. E na estrutura que o Welch propõe, o líder de RH não é aquele departamento administrativo meio burocrático que só cuida da folha de pagamento ou que organiza a festa junina e a festa de fim de ano da firma, sabe? Sei. O cargo de diretor de RH é considerado o segundo mais poderoso de toda a corporação. Ele vira o parceiro estratégico de negócios e o verdadeiro confidente do CEO. E qual é o papel dele no dia a dia para não deixar a cultura desandar? O RH precisa entender do balanço financeiro e da estratégia de mercado tanto quanto qualquer diretor de vendas. O trabalho deles lá é atuar como um termômetro super sensível para garantir que a burocracia não sufoque a paixão da equipe. Eles são os guardiões da sinceridade total, então. Isso. Eles fiscalizam se os líderes estão aplicando aquela regra de diferenciação, os 20-70-10, com verdadeira justiça e que não estão criando feudos de poder. É o RH que garante que lá, o cara do chão de fábrica não tenha medo de apontar um erro do chefe dele. Certo. Mas aí me vem uma dúvida bem prática. O que tudo isso significa para a porta de entrada da empresa? O recrutamento. Como é que o RH evita que a empresa sequer contrate alguém que não ia aguentar 2 dias nesse nível de transparência radical? Como é que eles trazem toda essa macroestratégia insana para o nível de uma salinha de entrevista de emprego de 40 minutos? Esse é um dos meus detalhes favoritos do livro. Eles têm uma linha de defesa principal, que é uma única tática de entrevista. Conta pra gente. Eles chamam de a pergunta de ouro.
É o momento crucial da entrevista, onde o avaliador de RH olha para o candidato e pergunta: me conta, por que você deixou seus empregos anteriores? Só isso. Parece uma pergunta meio padrão de RH, não é não? Parece, mas o segredo é que não importa muito qual foi o emprego que a pessoa teve antes. O que o avaliador está prestando atenção é na melodia da resposta. Ele está escutando o que não é dito. Nas entrelinhas. Exato. Ele está tentando identificar um traço psicológico fundamental: a responsabilização, o accountability. Como assim? Dá um exemplo de como a pessoa responde. Quando o candidato narra a história da saída dele das outras empresas, ele assume uma parcela de culpa pelas coisas que deram errado. Ele diz coisas tipo: eu gerenciei mal aquele projeto e por isso saí, ou eu não consegui me adaptar à cultura deles. Isso mostra maturidade. Mas e se o candidato agir invariavelmente como se fosse uma eterna vítima do universo? Ah, a famosa síndrome do meu chefe me odiava. A economia afundou, o mercado não estava preparado para as minhas ideias, meu colega puxou meu tapete. A culpa é sempre de todo mundo, menos da pessoa. Exatamente. Se o cara chega e narra que em 3 empregos diferentes o problema sempre foram os outros, ele acabou de revelar na entrevista uma falha crítica de integridade e de maturidade. Aqueles 2 filtros inegociáveis que a gente discutiu lá no início. Exato. Fechou o ciclo. Uma pessoa com mentalidade de vítima jamais, em hipótese alguma, sobreviveria numa cultura de sinceridade total. Por quê? Porque no primeiro feedback duro que ela recebesse, na primeira vez que ela caísse na parte de baixo da curva de vitalidade, ela culparia o sistema inteiro em vez de olhar para o espelho e tentar melhorar a si mesma. A pergunta de ouro serve justamente para filtrar quem tem estômago para encarar a realidade de frente e quem não tem. É simplesmente fascinante como as peças vão se encaixando e formando uma engrenagem que é quase indestrutível, né? É uma engenharia de negócios muito amarrada. Deixa eu tentar resumir e amarrar tudo isso que a gente conversou para o pessoal tentar visualizar a máquina operando por inteiro. Vai em frente. Você começa lá na base, usando a pergunta de ouro e o teste do espelho para barrar o ego inflamado e a vitimização logo na porta de entrada. Cortou o mal pela raiz. A partir daí, você contrata apenas e exclusivamente pessoas que têm aquela energia explosiva do framework dos 4 Es. Energia, energizar, execução e ED. E paixão. E paixão. Aí você pega essas pessoas super potentes e não coloca elas sob o jugo daqueles gerentes paranoicos que ficam checando planilhas. Você coloca elas sob a tutela de líderes limpa-trilhos. Líderes que assumem o atrito e explodem a burocracia para a galera correr. Com a equipe correndo livre e rápida, você não espalha recursos igual manteiga de amendoim. Você aponta essa força maciça para um único alvo. Uma estratégia brutal de dominar o mercado, ser o número 1 ou o número 2. Ser o melhor ou sair, recusando financiar mediocridade. E aí, envolvendo toda essa estrutura de aço, tem aquela cultura impiedosamente transparente e protegida pelos figurões do RH, onde recompensas hiperagressivas e demissões sistemáticas garantem que a empresa está sempre respirando excelência. É tipo uma verdadeira coreografia da vitória. É uma coreografia impecável. E o valor da gente entender todos esses passos vai muito além de ficar admirando o passado histórico de uma corporação. Como que quem nos ouve usa isso segunda-feira de manhã? Compreender esses mecanismos é como ganhar um equipamento de raio-x corporativo. Se alguém que está escutando a gente hoje ocupa uma posição de liderança, a reflexão é muito direta. É olhar para o próprio umbigo, né? Exato. Você está sendo um escudo que remove burocracia para sua equipe avançar, ou você é só mais um obstáculo na estrada deles? Você tem o edge para tomar as decisões difíceis? E para quem não é chefe? Para quem está no meio da engrenagem? Para qualquer profissional, entender isso é a chance de ouro de ler o ambiente em que ele está inserido. A pessoa tem que se perguntar: a empresa onde eu estou recompensa de verdade a excelência? Ela tem coragem de tomar decisões difíceis sobre grana e projetos? Ou é uma cultura de patrocínio? Onde todo mundo ganha aumento de 2% e tá tudo bem. Onde todo mundo é tratado com aquela mesma morosidade complacente que, no fundo, só premia quem está estagnado, né? Reconhecer o terreno que você está pisando
é o primeiríssimo passo para saber se você, na sua carreira, tá no lugar certo para vencer também. É uma mudança de paradigma que não tem volta. Depois que a gente entende como essa alta performance opera de verdade nos bastidores, fica quase impossível a gente não notar a mediocridade em volta, nas coisas simples do dia a dia. Vira uma lente permanente. Não dá para desver. Mas, para encerrarmos o nosso mergulho hiperprofundo de hoje, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem está nos acompanhando. Opa, adoro pulgas atrás da orelha. Manda. Uma reflexão que não está exatamente escrita no material-fonte de forma direta, mas que deriva dessa lógica toda que a gente acabou de explorar para a galera poder mastigar os pensamentos depois que tirar os fones. Certo. Pensa novamente na matemática fria daquela curva de vitalidade. Aquela regra de cortar inflexivelmente os 10% piores todos os anos. Sim, demitir a base anualmente. Matematicamente falando. Se você construiu uma equipe extraordinária ao longo do tempo, uma equipe que aprende super rápido, que superou todos os filtros e que trabalha junto incrivelmente bem por, digamos, uma década. Uma equipe dos sonhos. Se você tem essa equipe dos sonhos e você continua aplicando esse corte de 10% todo santo ano, inevitavelmente chegará o dia em que o gestor vai ser forçado a demitir um talento que é absolutamente genial, que é super produtivo e leal. Sim. Ele vai ser demitido simplesmente porque, por uma crueldade estatística, ele acabou caindo para o fundo de uma piscina que é composta inteiramente por gênios de alta performance. Caramba. Então a provocação é essa: até que ponto essa otimização infinita e fria da performance da máquina não cruza uma linha invisível e começa a canibalizar a própria segurança psicológica e a confiança que as equipes precisam ter para conseguir inovar no longo prazo. É um paradoxo, né? Pois é. Será que a busca implacável pela vitória constante pode, no final das contas, ser exatamente o que acaba destruindo o espírito de um grande time? Nossa, é uma reflexão pesada para levar para o fim de semana. Fica aí a provocação para o pessoal pensar. Nós nos vemos na nossa próxima análise. Até lá. Até a próxima.